Segunda-feira, 17 de março. De volta com vocês para a nossa segunda edição do dia. Bom, olhando para as fontes que você me passou, o tema que salta aos olhos é a crise climática, né? E a urgência de ações, tanto a nível local quanto global. E a gente vê que não é mais aquela coisa distante. Me parece que os impactos já estão bem presentes no dia a dia, né? Sim. Afetando as cidades, as escolas, até a saúde mental. É, exatamente. A gente vê, né? Tragédias, enchentes, ondas de calor. E cada vez mais essa ecoansiedade, né? Principalmente entre os mais jovens. A grande questão é que a inação agrava esses desafios, né? Tanto ambientais quanto sociais. É. E a urgência é real, né? O tempo de agir agora. E quando a gente fala de crise climática, a primeira coisa que vem à mente é a questão meteorológica, né? Uhum. Mas, pelo que eu vi nas suas fontes, o impacto vai muito além disso. Sim, com certeza. Vai muito além, né? A crise climática, como mostram os materiais que você trouxe, ela afeta diversas áreas da sociedade. Governança, educação, já falou da saúde mental, né? Sim. E isso tanto no Brasil quanto globalmente. E é importante a gente notar, isso fica claro, né? Que as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem com essas consequências. E no Brasil a gente tem exemplos recentes disso, né? Sim, muitos, né? A tragédia no Rio Grande do Sul. Uhum. As ondas de calor que se espalharam pelo país. Uhum. E o aumento da ansiedade entre os jovens, né? Que é bem preocupante. E aí, diante desse cenário, qual o papel das políticas públicas? Porque me parece que a responsabilidade não pode ser só do indivíduo, né? Não, de forma alguma. É essencial que as políticas públicas invistam em adaptação e resiliência. Uhum. Isso significa um planejamento urbano adequado, né? Certo. Que leve em consideração os riscos climáticos. Sim. E uma abordagem intersetorial, né? Uhum. Que envolva diferentes áreas do governo para mitigar os danos causados por eventos extremos. Entendi. E aí, a gente sai do âmbito nacional, né? E vai para o local. Pelo que eu entendi dos materiais, o município tem um papel fundamental. É fundamental. Os municípios têm um papel crucial, né? Na formulação de estratégias eficazes contra a mudança climática. O Jorge Abraão, do Instituto de Cidades Sustentáveis, ele coloca isso de forma muito clara. As cidades são o local onde os desafios climáticos se manifestam de forma mais intensa, né? Uhum. E, consequentemente, é onde as soluções precisam ser encontradas. Uhum. Mas aí tem um desafio grande, né? Pelo que eu vi, falta uma coordenação nacional forte. Essa é uma das grandes barreiras, né? A falta de um plano nacional efetivo de adaptação climática e a resistência de certos setores econômicos e políticos que veem as ações climáticas como um custo, né? Isso dificulta os avanços. Isso você mencionou uma resistência no Rio Grande do Sul, né? Sim. Em relação à participação numa conferência climática depois das enchentes. Pois é. Depois das enchentes, né, que atingiram o Rio Grande do Sul, apenas 37% dos municípios do estado participaram de uma conferência sobre o clima, né? Nossa. Para discutir soluções. Isso mostra uma desconexão entre a gravidade da situação e a mobilização necessária, né? Realmente é um número que choca. E por falar em números, as estatísticas sobre os desastres no Brasil em 2024 também são bem preocupantes, né? Sim. Os dados do DW Revista são alarmantes. 2024 foi o quarto ano mais letal desde 1991, né? Caramba. Em relação a desastres climáticos no Brasil, foram 250 mortes registradas. E o Rio Grande do Sul, mais uma vez, foi o estado mais afetado, né? Com 183 dessas mortes. Nossa. E o impacto não se limita só às vidas perdidas, né? Não, cerca de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas no país por causa desses eventos climáticos extremos. E o CEMADEM, né? Que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ele alerta que essa situação tende a se agravar por causa do aquecimento global. E aí a gente vê como a crise afeta o dia a dia das pessoas, né? Perder casa, ter que se deslocar. Sim. E outro ponto que me chamou a atenção nos materiais é o impacto na educação. A crise climática está transformando a educação. As escolas, né, que deveriam ser espaços seguros, estão sendo afetadas por enchentes, secas, ondas de calor. E isso impacta a vida de cerca de 1,17 milhão de crianças e adolescentes brasileiros, né? Nossa. Que tiveram seus estudos interrompidos por eventos climáticos severos só em 2024. Esses dados são do Unicef? Esse do Unicef. E as consequências para a aprendizagem são sérias, né? Sim. Dificuldade de voltar para a escola, aumento da evasão escolar, aprofunda as desigualdades educacionais. E no Rio Grande do Sul, depois das enchentes, a situação ficou ainda mais crítica, né? Sim, muito crítica. Além da destruição das escolas, né?
Muitas crianças ficaram desabrigadas, sem abrigos, sem condições adequadas para estudar. Essa situação que precisa de atenção urgente, né? Com certeza. E não é só a questão da estrutura física das escolas, né? Mas a preparação dos professores também. Exato. Uma pesquisa da Universidade de Stanford mostrou que 70% dos professores no Brasil não se sentem preparados para abordar a crise climática em sala de aula. Caramba. Eles não têm materiais, não têm currículo adequado. E o Geduca também aponta para essa necessidade de um sistema educacional mais resiliente, né? Sim. Diante dos impactos climáticos. E as ondas de calor, elas também afetam a aprendizagem? Sim, as ondas de calor extremo, como as que a gente viu no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, elas dificultam a concentração, o aprendizado. Sim. E também são um risco para a saúde de estudantes e professores, né? É. E o dado de que 80% das escolas brasileiras não têm plano de emergência para desastres naturais é alarmante, né? Realmente. Além dos impactos físicos e educacionais, tem a questão da saúde mental, né? Com o aumento da eco-ansiedade. A eco-ansiedade é um problema crescente, né? Ligado à incerteza sobre o futuro do planeta. E essa angústia, ela atinge não só a população em geral, mas também os cientistas que estudam as mudanças climáticas. Sim, a ecóloga Erica Beringer, da Universidade de Oxford, ela fala sobre isso, né? Sim, ela observou que muitos pesquisadores desenvolvem problemas psicológicos sérios. Sintomas de estresse pós-traumático, que ela chama de luto ecológico. Sim. Que é a tristeza profunda pela perda de ecossistemas. E para comunidades tradicionais, como os indígenas da Amazônia, o impacto parece ser ainda maior, né? Sim, muito maior. Para eles, a destruição ambiental não é só uma perda material, né? É um rompimento com a identidade, a cultura, a espiritualidade. O Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, publicou matéria sobre isso, né? Falando que a eco-ansiedade já afeta milhões de jovens no Brasil. Sim, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, eles apontam que esse sentimento está ligado à inação dos governos, né? O que aumenta a sensação de desesperança. E o relatório global do Unicef também coloca a mudança climática como uma grande ameaça à saúde mental de crianças e adolescentes. Exatamente. Você falou do luto ecológico, né? A Erica Beringer explica melhor esse conceito. Sim, ela explica que o luto ecológico afeta comunidades inteiras que dependem dos ecossistemas, né? No caso da Amazônia, por exemplo, os povos tradicionais estão perdendo suas referências culturais, né? Porque o conhecimento ecológico que eles têm está se tornando obsoleto diante das mudanças climáticas. E isso também vale para cientistas que estudam espécies ameaçadas, né? Vendo a destruição em primeira mão. E a exposição direta a eventos climáticos extremos também afeta a saúde mental dos pesquisadores. Sim, sem dúvida. Cientistas que estudam incêndios florestais, por exemplo, eles relatam problemas respiratórios sérios por causa da fumaça, né? E a própria Erica Beringer desenvolveu um problema digestivo grave, induzido pelo estresse em 2023, por causa do impacto do trabalho de campo em áreas devastadas. E a falta de suporte psicológico para esses profissionais é um problema, né? Que precisa de mais atenção. A gente viu um panorama bem preocupante, né? Mas quais os caminhos a seguir? As suas fontes também devem ter apontado algumas soluções. Sim, a sociedade não pode mais adiar as soluções. O investimento em infraestrutura sustentável, em resiliência urbana, precisa ser prioridade. E a gente precisa de políticas públicas integradas, né? Que consigam unir o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Você mencionou as cidades esponja como uma solução. Sim. Pode explicar melhor. As cidades esponja, elas usam sistemas naturais, né? Áreas verdes, parques, para absorver a água da chuva. Entendido. Reduzindo o risco de enchentes. É como se a cidade fosse uma esponja, né? Absorvendo a água. E que outras soluções baseadas na natureza podem ser eficazes? A recuperação de manguezais, de matas ciliares. Isso reduz o impacto de tempestades, né? Aumenta a resiliência dos ecossistemas. Então a mensagem final é de urgência, né? E de ação em todas as esferas. A resposta para a crise climática precisa ir além do discurso, né? Sim. É preciso um compromisso real de governos, empresas, da sociedade civil para construir um futuro sustentável. E como você disse, o tempo de agir é agora. É isso. Agradeço a sua análise. Lembrando que o POVcast está no ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fique ligado e até a próxima.